Mais um dia aqui no canal em que a gente vai falar sobre clássicos, mas dessa vez um não tão conhecido. O vídeo de hoje é sobre Possessão, de 1981. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixa o like e ativa o sininho, isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu faço uma análise crítica, não vai ter spoiler e quando eu for contar a história eu aviso pra tu pausar se quiser. A premissa do longa é bem simples, tá? Mark e Anna são um casal que estão passando por um momento conturbado na relação. Desde que ele voltou de uma longa viagem a trabalho, a princípio ele trabalha pro governo e tal, a Anna não quer mais o casamento. Ela quer se divorciar, mas nem ela entende muito bem o porquê. No entanto, o que no início parece ser uma crise de relacionamento que qualquer um pode passar, um filme mais de drama, de repente, se transforma num caos absoluto com um final perturbador. Possessão é uma produção de 1981 da França com a Alemanha Ocidental, dirigido e coescrito pelo Andrzej Zulawski, não sei se é assim que se pronuncia, e mistura terror psicológico com body horror. O longa por si só é caótico, os personagens desde o início se entregam às suas loucuras e as atuações são propositalmente dramáticas. No elenco principal nós temos o Sam Neill, bem novinho do Parque de Dinossauros, fazendo o Mark, e a Isabelle Adjani fazendo a Anna, né? E eles estão numa entrega total a esses papéis, a gente acredita naquele desespero deles. Ele sem entender por que a esposa tá assim e ela também sem entender muito bem por que tá assim e com segredos pra lá de obscuros. Maybe all couples go through this. A Anna tá fora de si praticamente o filme inteiro e o Mark também, então é um longa bem gritado, já aviso pra vocês ficar aí com o botão do volume a postos. Além disso, eu preciso dizer que é uma obra densa, pesada e um pouco longa, ela tem mais ou menos 2 horas de duração e o ritmo, embora ele não seja lento, ele é truncado. Tem muitos momentos na trama que não parecem fazer sentido, então tem que ter um pouco de paciência, não é pra todos os gostos, a mente tem que estar aberta, como eu costumo falar aqui. O diretor escreveu o roteiro quando passava por um período de depressão. Ele até retratou em tela experiências pessoais, como a cena do filhinho do casal em casa, sozinho, abandonado, entre aspas, pelos dois, todo sujo, mais magro. E a direção do Andrzej também é perturbadora. A forma como ele segue os personagens, que ele capta as cenas, não nos deixa perder nada, parece que a gente tá lá dentro, junto naquela loucura. Isabelle, a atriz, comentou que levou anos para se recuperar emocionalmente do desgaste que foi estrelar Possessão. Em 2021, o Sam Neill declarou que foi o filme mais extremo que ele já fez em todos os sentidos e que o diretor pedia coisas que hoje, por exemplo, ele não poderia fazer. Possessão estreou no Festival de Cannes, mas no Reino Unido ele foi banido como um vídeo nasty. E nos Estados Unidos ele foi exibido 2 anos depois, com muitos cortes. Ele perdeu mais ou menos um pouco mais do que 1/3 de tela. Lógico que a gente sempre tem que levar em consideração o período, né, em que o filme apareceu aí pra gente. Hoje em dia, esses problemas provavelmente não aconteceriam. Ele não é um filme assim tão absurdo, mas pra época era tenso. Do you believe in God? Morena, tu falou em body horror. Sim, e é muito bem feito. O trabalho de efeito prático, de maquiagem é maravilhoso, é nojento de assistir e eu particularmente adorei. Como eu não sabia praticamente nada da história, isso também foi uma surpresa pra mim e eu queria que tivesse mais, inclusive. And you have to add much more. Bom, para além de aspectos técnicos, Possessão possibilita discussões sobre a interpretação da sua história. Na parte com spoiler eu vou poder falar mais sobre isso. Mas é um longa que traz simbolismos, inclusive políticos, visto que o recorte no tempo era uma Berlim dividida, o muro ainda estava lá, em meio à Guerra Fria, e o filme se passa no lado ocidental. That's why we want to rehire you. It's out of the question. And what would be the reason for your refusal? Family. Eu gostei bastante de Possessão, considero um clássico do cinema de horror, embora não seja tão conhecido. Acho que poderia ser um pouco mais enxuto, fechar em menos de 2 horas, mas também não foi nada que tenha comprometido a minha experiência. Se tu te permitir, também não vai comprometer a tua. Para quem conseguir se deixar levar na loucura dos personagens, naquela insanidade toda da
história vai ser um prato cheio. Possessão, de 1981, como eu falei, tem mais ou menos 2 horas de duração e tá disponível na Darkflix. Oh, that's why I'm with you. Because you say I for me. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Tá, quando o Mark volta de viagem e vê que a Ana não quer mais nada com ele, quer se divorciar, ele pede pra sair do emprego. E esse trabalho dele com certeza tem a ver com o governo, embora não seja dito explicitamente, porque é uma coisa meio nebulosa. Mas enfim, mesmo nessa tentativa de agora ele estar ali pra família e tal, a Ana não quer mais nada. Diz inclusive que tem outra pessoa. As cenas seguintes são de um Mark completamente sujo, barbudo, num hotel, passando muito mal, assim, com sintomas de depressão severa, e ele ficou lá por umas 3 semanas até que resolve se recompor e voltar para casa. Lá ele encontra o filhinho magro, todo sujo, a Ana não tá em casa, e aí ela chega e diz, não, eu não deixei ele tanto tempo assim sozinho e tal, então assim, um caos, coitada da criança. Daí a Ana sai do apartamento e o amante dela liga pro Mark, então sim, tem outra pessoa. O Mark consegue discar de volta e quem atende é a mãe do cara, e diz que conhece a Ana, que gosta muito dela, mas que faz muito tempo que ela não aparece. O Mark então leva o Bob, né, o filhinho, pra escola e, pra sua surpresa, a professora dele, que ele sequer conhecia, porque de fato era um pai e um marido ausente, é idêntica à Ana. Ele até acha que é ela com uma peruca e com lentes. Mas enfim, guarda essa informação. Aí o Mark consegue o endereço do amante, que é o Heinrich, da Ana, se eu não me engano, vai até a casa dele. O cara fala que sim, que eles estão juntos há 1 ano mais ou menos, mas que não a vê há muito tempo, desde que o Mark voltou de viagem. Ele quis dar um tempo para ela se decidir o que ela ia fazer. E esse cara, ele também é bem estranho. Daí eles têm uma briga, o cara dá um pau no Mark, o Mark volta para casa, a Ana tá lá, daí ele bate na Ana, e aí a Ana sai na rua com a boca sangrando, completamente transtornada. Tu vê no olhar dela, assim, que tem alguma coisa muito errada. Até aí, tu até tá achando que é um filme sobre relacionamento, mas tem algo no olhar dela que indica que é outra coisa. O Mark resolve contratar um detetive para seguir ela e o cara descobre que ela tá morando num apartamento velho, podre, muito longe dali. Ele se finge de vistoriador e diz que precisa entrar no apartamento para ver as janelas. Para sua surpresa, no banheiro tem alguma coisa na parede completamente nojenta, melequenta, e a Ana mata ele. No dia seguinte, o chefe, entre aspas, desse detetive dá falta dele, porque o cara não voltou, e vai até o apartamento também. E é aí que ele encontra o bichão, o troço nojento que a Ana tá ali cultivando, se relacionando. É um monstrengo que tá na cama, tem uns tentáculos, uma coisa meio cósmica. E a Ana faz o quê? Mata o cara também. Provavelmente ela tá alimentando o bichão com o pedaço das pessoas, né? É aí que em outro momento a Ana tá dando uma aula de balé e ela tem um monólogo e ela inclusive quebra a 4ª parede, ela olha diretamente pra gente e depois ela está conversando com o Mark e conta mais ou menos o que tá acontecendo. Ela faz uma retrospectiva de quando isso começou. E é uma cena bem interessante porque ela entra numa igreja e ela fica olhando, né, pra imagem de Jesus crucificado bem grande e tal, desesperada. É uma cena de cima, assim. E depois ela vai pro túnel do metrô e é aquela cena clássica que a gente vê aí nas redes, dela completamente insana, parece realmente possuída e ela fica se movendo de uma forma quase assim bonita, mas horrível ao mesmo tempo, se contorcendo, e aí ela começa a vomitar um negócio branco e se mistura com sangue que sai dela, enfim, é um caos. Durante todo esse momento, ela tá narrando, né, o que aconteceu, e aí ela fala sobre 2 irmãs, a irmã de fé e a irmã do acaso, e que nesse momento a irmã de fé morreu e só ficou a do acaso. Bom, o amante dela consegue chegar até esse apartamento que ela tá morando, encontra o bicho, que agora já tem uns olhos assim, ele sai correndo, foge e liga pro Mark e fala, olha só, isso e aquilo. Eles se encontram no bar. O Mark, antes disso, vai até o apartamento
e não vê a coisa, mas vê os pedaços dos caras na geladeira. E aí quando ele encontra o amante no bar, ele finge que não tem nada demais, né? E aí a gente vê que ele começa a acobertar a Ana e ele mata o amante dela. O Mark volta para esse apartamento podre lá, bota fogo para acabar com qualquer resquício, né, do que tem acontecido e vai pro seu apartamento e a Ana tá lá. O Mark fala que ama ela, que quer ficar com ela, então ele vai organizar tudo para dar um jeito, né, daquilo ali sumir, eles poderem ficar juntos. A Ana aceita, mas precisa sair dali para fazer alguma coisa antes disso. Essa confusão toda, o Mark levou o Bob, a criança, para casa da professora, que é igual a Ana, para ficar lá com ela. E aí ele vai até o apartamento do amante dela e encontra a Ana tendo ali a sua relação com aquele bicho nojento. Ele fica incrédulo com aquilo, percebe, assim como nós, que peraí, então tem uma relação entre ela e essa coisa que é muito mais profunda do que a gente estava imaginando. Ela realmente faz parte daquilo. E aí, meus amores, começa uma correria. Por quê? Porque o pessoal do trabalho do Mark, que lá no início ele quis sair, vai atrás dele e diz: a gente precisa de ti de volta. E o Mark diz: não vai dar. E aí ele sai correndo, eles vão atrás, e aí tem tiroteio e tal. Eles conseguem acertar o Mark. E aí, no meio dessa confusão, a Ana chega com um cara igual ao Mark. E a gente entende que é a coisa, um doppelganger dele, né? Visualmente é igualzinho ao seu marido, mas já vê nas falas, no jeito, que é diferente. Enfim, no meio desse tiroteio, porque a galera lá do trabalho do Mark segue atrás dele, eles atiram no Mark e na Ana, os dois morrem, e o Mark, coisa, né, o doppelganger, sai ileso e vai atrás do Bob, da criança. Temos então a cena de dentro da casa da professora com o Bob. Alguém bate na porta e o Bob não quer que ela atenda, ele sai correndo, se joga na banheira e aparentemente se afoga. E nós terminamos com a professora com uma cara desesperada, a silhueta do Mark atrás no corredor, atrás da porta, que é meio de vidro, e ao fundo sons de bombas, tiros, helicópteros, tá rolando uma guerra lá fora. Bom, e aí nós temos algumas interpretações, né, que podem ser feitas. Será que essa coisa realmente existe? Será que não é uma alegoria para a psicose da Ana? Que ela tinha um amante, não restou dúvidas, né? Porque o Mark, ele estava sempre viajando, ele era um pai ausente, um marido ausente, e aí só depois quando ele viu, né, que o negócio ia desandar, que ele resolveu estar mais ali. Nós temos também uma questão com essas duas pessoas que são iguais aos personagens principais. A professora, que é igual a Ana fisicamente, só muda ali o tom do cabelo e a cor dos olhos, mas que é gentil, doce, uma dona de casa que cuida do filho exemplarmente, bem aquilo que o Mark, na verdade, queria ter em casa, né? Enquanto a cópia do Mark é essa pessoa, esse homem viril, insaciável, imponente, que talvez fosse o que a Ana realmente queria. Então nós temos essas interpretações. O final, né, com essa guerra acontecendo, bom, poderia ser de fato uma guerra política, né, em função de toda a questão histórica que envolve o filme, ou de repente uma guerra cósmica e sobrenatural, porque afinal de contas essa criatura ascendeu agora, né, levando em consideração que ela de fato existe no filme. Eu confesso que fico bem em dúvida, tá? Eu não sei o que escolher para acreditar. Em relação às cópias, eu acho que é exatamente isso. Pra mim é o que faz sentido. Mas em relação a realmente essa criatura existir, eu não sei. Talvez ela mesma tenha criado aquele bicho por conta da sua cabeça, né? Do que ela vinha passando. Enfim, quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acham em relação a essas metáforas e simbolismos. Já conheciam Possessão? Me contem. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.